Queridos, tem algumas pregações que elas não devem nunca sair dos altares. Por exemplo, a sua igreja tem sempre que pregar contra pecado, pregar sobre amor, comunhão, sobre poder, sobre perdão. A palavra de Deus sempre tem que pregar, as igrejas sempre têm que pregar isso, sobre ganhar almas. Mas a palavra de Deus, ou melhor, os pastores também precisam sempre estar ensinando o povo de Deus a ser vencedor. Sempre ensinando você a ser vencedor. Porque o maior inimigo que nós temos, o maior inimigo do crente não é o diabo, é a falta de conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo sofre, o meu povo foi destruído porque não teve conhecimento. Isaías capítulo 5, o meu povo foi destruído, levado prisioneiro, porque não teve conhecimento. Então em Oséias diz que o povo foi destruído, porque não tinha conhecimento. Isaías diz que ele foi prisioneiro, o povo foi prisioneiro, porque não teve conhecimento. Então eles não foram presos por causa do diabo, e nem destruídos por causa do diabo. É porque eles não tiveram conhecimento. Qualquer crente que ele não entender a posição dele no mundo espiritual, qualquer cristão que não compreender a posição dele no mundo espiritual, ele vai sofrer na mão do diabo. Ele vai ser salvo, mas no que se diz respeito à trajetória aqui nessa terra, ele vai apanhar do diabo. Mas não porque o diabo é o grande inimigo dele, mas porque ele não teve conhecimento. Porque quando você tem conhecimento de quem você é e de quem Deus é na sua vida, você coloca o diabo no devido lugar dele e você anda em vitória aqui nessa terra. Entendeu? Por isso que nós, pastores, nós líderes, temos que ensinar o povo a vencer. Temos que pregar contra pecado, temos que pregar perdão, arrependimento, amor, comunhão, ganhar almas, poder de Deus. Temos que pregar tudo isso. E temos também que ensinar o povo a vencer. Deus chegou para Josué e disse: Josué, capítulo 1, Moisés, meu servo, está morto. Agora você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Então nós líderes, nós pastores, nós líderes, a nossa função é fazer vocês atravessar o Jordão, sair do comodismo, atravessar o Jordão e entrar no melhor desta terra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvides, comerás o melhor desta terra. Ali é o objetivo, desta, não é no que há por vir, porque no que há por vir, se você permanecer firme, está garantido. O que há por vir lá na eternidade. Mas Deus, Ele prometeu que viveríamos vitórias nesta terra, o melhor desta terra aqui. Então a mensagem de hoje chama-se recebendo uma nova visão. Visão, olhos espirituais. Recebendo uma nova visão. Nós vamos ler um texto e aonde você vai aprender que muitos cristãos, a maioria dos cristãos, infelizmente, apesar de aceitarem a Jesus, apesar de terem se batizado, apesar de dizer que eles são evangélicos, que eles são cristãos, eles não vivem vitórias. Por quê? Porque não mudaram a forma de ver as coisas. Vamos ficar em pé agora? Vamos ficar em pé? Números capítulo 13, nós vamos ler do 27 até eu falar amém. Números 13, do 27 até que eu fale amém. A mensagem de hoje chama-se recebendo uma nova visão. Presta atenção, olha para mim aqui. Nós vamos ler o texto daquele momento onde Moisés mandou 12 homens, um de cada tribo de Israel, dar uma olhada na terra prometida, que eles iam entrar na terra prometida. Eles viram a terra e voltaram para trazer um relatório para Moisés do que eles viram. Porque, meu irmão, para conquistar, você tem que saber detalhes do que você vai conquistar. Então eles foram na terra dos inimigos para ver os detalhes do povo que eles iam dominar, da terra que eles iam conquistar. E eles voltaram para trazer o relatório para Moisés. Quando eles trouxeram o relatório,
olha como a coisa é séria. 10 olharam negativamente. Só 2 olharam com visão espiritual. Isso aqui é uma analogia muito séria. A maioria dos crentes olham as coisas com olhar de derrota. Só a minoria olha com olhos espirituais. Então é isso que nós vamos ver e é nisso que nós vamos ministrar, tá bom? Então quando você estiver lendo aqui, saiba que é esse relatório que eles estão apresentando da terra que eles tinham que dominar. Vamos ler do 27 em diante? E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amém. Só aí tá bom. 10 trouxeram um relatório negativo. Calebe fez eles pararem e diz: vamos, subamos alegremente, porque Deus entregará nossos inimigos em nossas mãos. Então os homens novamente fizeram Calebe calar a boca e disseram: a terra é de gigantes, nós não poderemos vencê-los. Detalhe, esse povo aqui tinha visto as 10 pragas e visto passar o Mar Vermelho. Vai vendo. Esse aqui, guarda isso aqui, que isso aqui é forte, é um dos pontos-chave da mensagem. Olhando nós para eles, é uma versão que eu tenho, tá? É a mesma coisa, só que fala com outras palavras. Olhando nós para eles, éramos como gafanhotos. E eles olhando para nós, também éramos como gafanhotos. Isso é muito forte. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, eu vou dividir essa mensagem em 2 partes. A primeira parte, eu vou mostrar para você, biblicamente, como eu e vocês temos tudo a ver com isso aqui. Na segunda parte, eu vou falar para você as atitudes que você tem que ter para ter uma nova visão, amém? Então a primeira parte, você vai ver como você tem a ver com isso. A segunda parte, você vai aprender como ter uma nova visão. E a finalidade dessa mensagem é que você saia daqui, meu irmão, com uma visão bem aberta, uma visão de águia. Você sabia que a palavra do Senhor diz em Isaías que nós que confiamos em Deus somos comparados com a águia, e o livro de Salmos também diz que nós somos renovados como a águia? Quem sabia que nós somos comparados com a águia, diga amém. 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 Agora, você sabia que a águia é o único animal no mundo que consegue fixar os olhos, que ela é ave, né? Ela é do grupo das aves, mas é animal. É o único animal entre terra e ar que consegue fixar os olhos no sol sem queimar a retina. Ela olha para o sol e ela não queima a retina. Ela olha o tempo que ela quiser no sol e ela não queima a retina. A águia voa até 8.500 metros de altura, aonde só avião supersônico chega. E Deus nos comparou com isso. A águia está lá em cima, e lá de cima ela tem uma visão privilegiada. Ou seja, nós temos que entender que estamos lá em cima, e lá de cima nós temos que olhar, nós temos uma visão privilegiada, uma visão espiritual, ok? Mas vamos lá, meu irmão,
Quando você for ler o Antigo Testamento, procura entender as analogias que existem no Antigo Testamento. O que é analogia? É pegar a história real de cada uma daqueles fatos que aconteceram e você ter a aplicação espiritual daquilo. Então aqui nós temos um fato real, uma história que aconteceu. Então nós vamos pegar em analogia e comparar aquela história física com a parte espiritual. E aí você vai ver como isso aqui tem a ver comigo e com você, ok? Antes de chegar aqui, vamos lá no comecinho para você entender bem. Israel estava preso no Egito, fazia 400 anos, e Deus então levantou um libertador para tirá-los de lá. Esse libertador chamava-se Moisés. Aqui, nesse texto, o Egito era sinônimo de mundo, poderio satânico, e Faraó simbolizava o diabo. O povo de Deus estava preso nesse sistema. Era o meu caso, era o caso do pastor Rodrigo, era o caso de todos vocês. Nós estávamos presos no Egito espiritualmente. E alguém foi Moisés na nossa vida. Anunciou o evangelho para nós e nos converteu e começou a nos tirar da terra da escravidão da bebida, das drogas, da escravidão do mundanismo, das imoralidades. Alguém foi Moisés na nossa vida. Por exemplo, 18 anos atrás, pouco mais de 18 anos atrás, um descendente de japonês bem baixinho, lá na cidade de Itapevi, aqui em São Paulo, ele foi Moisés na minha vida. Ele anunciou o evangelho para mim e através dele eu me converti. E ali ele anunciou o evangelho e ele me tirou da terra da escravidão, me tirou do Egito, ok? Lembre aí rapidamente, quem foi Moisés na tua vida. Dá uma lembradinha rápida aí. Pastor Rodrigo, na vida dele foi o pastor Joveli, né? E pensa aí, quem foi o Moisés na sua vida? Lembrou? Pastor, eu nasci no berço evangélico. Tá bom, mas você nasceu no berço evangélico porque alguém foi Moisés na vida dos seus pais, alguém foi Moisés na vida dos seus avós. Por isso que você nasceu no berço evangélico. Agora é o seguinte, agora é a tua vez de ser Moisés na vida das pessoas, amém? Agora é a tua vez de tirar as pessoas do Egito espiritual e trazê-las para o reino de Deus. Quem entendeu, diga amém. Seja Moisés na vida das pessoas, tá? Tire-as da escravidão, tire-as da escravidão da bebida, das drogas e tal. Aí o que acontece? Israel atravessa o Mar Vermelho. Os egípcios morrem no Mar Vermelho e Israel passa. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo escreve e diz o seguinte: não podemos ignorar, mas a verdade é que todos os judeus foram batizados na travessia do Mar Vermelho. É analogia. Paulo estava dizendo, no Antigo Testamento ainda não tinha Cristo na terra em carne, mas houve uma analogia. Quando o povo sai da escravidão, eles passam pelo Mar Vermelho, mar, água, vermelho, sangue. Então eles passam pelo Mar Vermelho e aquilo foi uma tipologia de batismo. Ou seja, nós saímos do Egito espiritual e nós nos batizamos. Está vendo como tem tudo a ver comigo e você? Por isso que Romanos capítulo 15, verso 4, diz: tudo que está escrito, para o nosso ensino é que está escrito. Tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensino espiritual que está escrito. Pois bem, então atravessamos o Mar Vermelho espiritual e lá estamos nós agora. Gálatas capítulo 6. Todos nós somos Israel espiritual. Todos nós que somos de outros povos e nos convertemos, nos tornamos aqui dentro Israel espiritual. Então lá vemos nós, saímos do Egito, alguém foi Moisés na nossa vida, fomos batizados e agora estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Agora, enquanto não chegamos nessa Nova Jerusalém, o que nós temos que fazer? Viver conquistas aqui nessa terra, como Israel tinha que viver conquistas nessa terra. Eles estavam indo à Nova Canaã, mas eles depois conheceram que eles iam viver Jerusalém, e depois eles entenderam que é uma Jerusalém espiritual, mas enquanto eles caminhavam para lá, aqui eles tinham que andar em vitórias e em conquistas. Agora o que acontece? Eles estão caminhando para conquistar, só que no que eles vão entrando para conquistar, a forma deles verem as coisas não mudaram. Eles chegam em um momento da história, onde agora eles estão
na frente do gol, eles estão na porta da vitória. Agora é a hora deles entrarem na terra prometida. Passou-se 40 anos eles vivendo num deserto, vivendo milagres. O calçado crescia, a pessoa ia crescendo, o pé crescia, o calçado crescia junto. A pessoa ia crescendo, a roupa crescia junto. Era um milagre. Não faltava comida, não faltava bebida. Porém, eles não tinham em abundância. Nesses 40 anos que eles saíram do Egito e estavam indo para essa nova Canaã, para essa nova terra, não faltava comida nem bebida, mas eles não tinham em abundância. Por quê? Porque a abundância estava na terra prometida que eles iam herdar. Chegaram perto da terra prometida. Israel era em 12 tribos, como se fosse 12 estados. O Brasil tem 26 estados, é como se 26, 27, é como se fossem os estados do país de Israel. Moisés pega um de cada daqueles líderes, de cada tribo, e diz: olha, nós estamos prestes a entrar na terra que Deus nos prometeu. Então vocês vão para essa terra e espiem de espionagem mesmo, espiem como que vivem os nossos inimigos, espiem como é que eles vivem, porque nós vamos ter que entrar nessa terra, e eu quero ver como é que eles são, se eles têm poderio bélico, se eles têm força armada, se eles são homens altos, baixos, se tem muitos jovens, se tem muitas mulheres, como que funciona, descubra se a terra é muito boa. E aí eles vão, os 12, que aqui é uma simbologia. Toda vez que você lê a Bíblia, 12 é sinônimo dos salvos, 12 e o que é múltiplo de 12, 24, 144. Leu isso na Bíblia, significa todos nós, tá? O número dos salvos. Por isso que eram 12 tribos e 12 apóstolos, ok? É o número dos salvos. Aí vai vendo. Nisso daí, eles entram lá para ver a terra prometida. Passa-se uns dias, eles voltam com o relatório. E é aqui que nós começamos a ler. Mas você não ia entender se não chegássemos até aqui. Então ele vem com o relatório, ajunta-se uma grande multidão ao redor para ouvir o relatório. Na hora do relatório, dos 12, 10 deram um relatório negativo. 10 disseram: trouxemos um cacho de uva enorme. Só que o problema, a terra é boa mesmo. A terra é tão boa, Moisés, que tudo que planta nasce. Tem que tomar cuidado até para não enterrar a sogra lá, porque a terra é tão boa que se enterrar a sogra volta. De tão boa que a terra é. Brincadeira fora à parte, eles estavam dizendo: olha, a terra é muito boa, porém é terra de gigantes. O povo de Israel, os homens eram de estatura mediana, média. Eles não tinham muita gente alta. E os camaradas lá, quando fala gigante, era tipo 2,40, tá? Como se fosse jogador de basquete. Não pensa em monstro de 50 metros, não. É que em relação à altura normal do israelita, os inimigos eram bem maiores, ok? Então ele diz assim: olha, lá é terra de gigantes, os caras são grandes mesmo. Tem gente lá de mais de 2,60 metros de altura, os camaradas são grandes. Nós não vamos conseguir vencê-los. Queridos, esses homens, eles viram as 10 pragas, eles viram o mar vermelho abrir, eles viram o pão cair do céu e alimentá-los, o chamado maná, porém, a forma deles verem não tinha mudado. E assim está a vida de muitos crentes. Aqui, ó, de 12, 10 viram negativamente. Muitos cristãos são assim. Aceitaram Jesus, viram Jesus fazer coisas grandes na vida deles, se batizaram, professam que são Jesus, declaram que são da igreja junto com o pastor Rodrigo Nuna, mas porém, na hora do vamos ver, tem coisas que eles não acreditam que Deus vai fazer. E eles chegam perto para conquistar e acabam não conquistando, porque a forma de ver está errada. Eles não entenderam que agora, quando você aceita Jesus, tudo se faz novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, quem está em Cristo, tudo se faz novo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo agora é novo. Ou seja, é um novo espírito, um novo coração, novo comportamento, nova forma de pensar, nova forma de ver as coisas. Tudo se faz novo.
Antes você via tudo com pessimismo, antes você via tudo com negativismo, antes você via tudo com derrota, antes você achava que você era a caspa da pulga do cavalo do ladrão, antes você achava que você era o xerox da carcaça do gafanhoto, mas agora você aceitou Jesus, você se torna, sabe o quê? Romanos 8,17, porque somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então agora, você não é mais o ó do Borogodó. Agora você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Mas aqui, ó, a tua visão tem que mudar. Você não pode mais continuar com aquela visão de derrota que você tinha antes de aceitar Jesus. Você não pode mais continuar com aquela visão, aleluia, glória a Deus, que louvor bonito, que palavra gostosa. Mas na hora do vamos ver, você não muda a visão. E a maioria, que nem você viu nessa matemática, não tem a visão mudada, infelizmente. E eu tenho autonomia para dizer isso, que como eu prego em várias igrejas pelo Brasil afora, eu conheço tudo que é tipo de crente. E é verdade, irmão. Volta e meia eu vou lá, volto naquela igreja, vou pregar de novo, eu vejo um pequeno grupo avançando, mas um grande grupo ficando para trás. Aí eu volto lá no outro ano, aí tem um pequeno grupo avançando, conquistando, vitória em cima de vitória, bênção em cima de bênção, mas aí ainda tem um grupo grande que está naquela mesma pindaíba pensando em se separar, está naquela mesma pindaíba financeira, está com aqueles mesmos problemas financeiros profissionais, está com aqueles mesmos problemas espirituais e não vence. Por quê? Porque a forma de ver as coisas continua errada. Quem entende, diga amém. Professam um Deus de vitória, mas vivem derrotas. Professam um Deus de vitória, mas vivem derrotas. Aí aqueles homens chegaram e disseram: Moisés, a terra é maravilhosa mesmo, mas nós não vamos vencer. Eles vão acabar com nós, Moisés. Então Caleb fez o povo se quietar. Pera, ei, vocês estão esquecendo que Deus que mandou as 10 pragas, que nos libertou da escravidão, que abriu o mar vermelho, que mandou maná. Vocês esqueceram que Deus prometeu que essa terra é nossa? Então vem, vamos alegremente, não vamos de qualquer jeito, vamos alegremente vencer esses gigantes. Aí o povo começou a querer animar. Aí alguém chegou e disse: cala a boca, Caleb, você não percebeu que eles são gigantes? E a Bíblia, nós paramos aqui, mas a Bíblia diz, e depois que terminou o relatório, o povo chorou amargamente. Sabe por quê? Porque, irmão, aqueles 10 negativos influenciaram todo o povo de Israel. Pessoas que não têm visão. Eu estou pregando para cristão, viu? Estou pregando para quem conhece, que aqui era o povo de Deus. Aqui não era quem crê em tudo ou não acredita em nada, aqui era o povo de Deus. O povo de Deus, infelizmente, tem os que não têm visão e influencia todos os demais. Ah, não tem jeito não, a igreja não cresce. Olha, já era para a igreja estar muito grande, mas tem alguma coisa, sei lá, um negócio que amarra, a igreja não cresce. Aí vai influenciando os outros. Lembra que Jesus dormiu num barco e aí começou a vir uma tempestade? Quando pensar que não, todo mundo assustou. Meu irmão, talvez você nunca tenha parado para pensar. Estava todo mundo numa boa, quando de repente um deles começou a dizer: nós vamos afundar. Oh meu Deus, não vamos afundar. Um influenciou todos os demais. Um influenciou os outros. Imagina aqui que 10 tentaram suplantar a voz daqueles outros 2, hein? Nós não vamos vencer. Meu irmão, responde no teu pensamento: será que você não é desse time? Não, pastor, isso não vai dar certo. Irmão, isso não vai dar certo. Irmã, não vamos conseguir. Não vai dar certo. Não deu, nunca deu. E sempre uma resposta negativa, sempre um pensamento negativo. Aí olha o que eles disseram: olhando nós para eles, éramos como gafanhotos. E quando eles olhavam para nós, que eles viram eles, né? Quando eles olhavam para nós, eles olhavam com desprezo, tipo assim, gafanhotinhos. Gafanhoto era praga. Então naquela época, naquele contexto, quando alguém queria humilhar um povo, eles chamavam de praga, gafanhoto. Israel, quando estava escravo na mão dos egípcios,
Eles apanhavam e ouvia muito assim: anda sua praga, pá! Vai gafanhoto, pá! Eu acho que você já ouviu quando era mais novo. Quem tem mais de 30 anos deve ter ouvido alguma vez quando era novo. De repente o seu pai sem Jesus dizia: você é uma praga. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu ouvi muito: você não presta para nada, você é uma praga. Lá no costume deles, eles apanhavam ouvindo eles dizer: vocês são gafanhoto, suas pragas, seus hebreus, porcaria e pá. Então eles cresceram assim, ó: não somos ninguém, nós somos gafanhoto. Nós somos gafanhoto. Eu acho que um olhava para o outro quando eles iam casar, né? Até que são uma gafanhota bonita, vou casar com a gafanhota bonitinha. Essa é um gafanhoto gostosinho, bonitinho. Então o que acontece? Eles cresceram assim: eu não sou ninguém, eu sou um gafanhoto, eu sou um gafanhoto. Eles não mudaram a forma de ver a coisa. Então, em vez deles dizer nós vamos vencer, eles olharam e falaram o quê? Nós somos gafanhotos. A ideia não mudou. Você veio lá de uma derrota, de uma vida de derrota. Nada que eu faço dá certo. Já viu isso antes? Nada que eu faço dá certo. Agora você aceitou Jesus. Agora o que eu faço dá certo, porque eu tenho a bênção de Deus. Ah, mas eu fui, pastor, 1 mês e não deu certo. Não tem importância, insista e continue dizendo: agora vai dar certo. Pastor, isso não é autoajuda? Isso não é autoajuda. Isso é você entender que agora você vive debaixo da bênção de Deus. Mas aí a visão continua: ah, tá vendo? Nada que eu faço dá certo. Aí tem aquelas pessoas solteiras: pastor, estou com 35 anos, solteira. Ah, pastor, minha vida sentimental não dá certo não. Eu já estou no Salmo 91. 1000 estão casando ao meu lado, 10.000 namorando à direita, mas eu não estou sendo atingida. Eu estou nessa, pastor. Eu não sou feliz na vida sentimental. Aí a pessoa pega toda aquela ideia errada lá de quando era gafanhoto, aceita Jesus, se batiza, mas continua achando que é gafanhoto. Aí lá vem o pastor Luna, todo alegre com esse jeitão dele, sorridente, né? Ô meu irmão, a paz do Senhor, tá tudo bem? É, pastor, tem que falar que tá, né? Mas bem não tá não. Ó vocês se entregando, dando risada, hein? Tem que falar que tá, né, pastor? Mas bem não tá não. Eu também sou alegrão assim, eu chego lá: pai do Senhor, meu irmão, tá tudo bem? Pastor, tem que falar que tá, né? Mas bem não tá não. Mas por quê? Porque a forma de ver as coisas não mudou. A pessoa continua achando que é um gafanhoto, que é uma praga. Agora o que nós temos que fazer? Aquele grupo foi morrendo pelo caminho. Aquele grupo eles morreram pelo caminho. Não entraram na terra prometida. Não viveram o melhor da terra. Por quê? Porque, meu irmão, quem não acredita, quem vive murmurando, quem vive contendendo, se ele continuar firme com Jesus, o amor de Deus cobre ele, ele vai ser salvo, mas aqui na terra ele não triunfa. Isso é importante você entender. Tem muita gente que vai ser, muitos cristãos que vão ser salvos, mas aqui na terra viveram sendo humilhados pelo diabo, porque eles continuavam achando que eles eram apenas um gafanhoto. Não mudaram. Agora, pastor, como fazer para termos uma visão espiritual? Como fazer para nós vermos com os olhos que Deus quer que nós vejamos? Simples. Alguns passos que você tem que tomar para você ter uma nova visão, para você receber essa nova visão. Primeiro passo: aprenda, entenda qual é o teu lugar no mundo espiritual. Entenda qual é o teu lugar no mundo espiritual. E o teu lugar no mundo espiritual é: você é filho de Deus. Você não é qualquer coisa. Você é filho de Deus. E como filho você foi colocado em lugares altos. Efésios capítulo 1, verso 6. Capítulo 2, verso 6. O Senhor nos fez assentar em lugares altos. O Senhor nos colocou em lugares celestiais. Fisicamente você está aqui, mas espiritualmente você está em lugares altos. Por que em lugares altos? Por que em lugares celestiais? Porque lá de cima você enxerga melhor. Por que a polícia tem dificuldade de entrar no morro do Rio de Janeiro? Porque os traficantes ficam lá em cima no morro.
E de lá eles têm uma visão privilegiada. Agora, se Deus te coloca aqui, mas você espiritualmente quer descer e continuar vendo daqui de baixo, você vai continuar vivendo como se fosse um gafanhoto. Vai continuar vivendo derrotas. Então você está lá em cima. Você tem que entender isso. Você é filho de Deus. Você tem uma marca espiritual que o diabo sabe que tem. O diabo sabe que você tem essa marca, mas você tem que entender que você tem essa marca espiritual. Lembra que o povo de Israel, eles eram marcados com a circuncisão? Aí o que acontece? Com o nosso batismo, nós recebemos uma marca de Deus, uma marca espiritual. E os demônios sabem que temos essa marca. Agora, ele deita e rola em cima de quem não entende que tem essa marca. Ele deita e rola em cima de quem não entende que tem essa marca. Quer ver só uma coisa? A Bíblia fala de uma guerra que teve uma vez. Do lado de cá do vale, o exército de Israel, milhares de homens. Do lado de lá do vale, vale é um lugar estreito que fica entre duas montanhas. Do lado de lá do vale, o exército dos filisteus. O exército aqui, milhares, presta atenção que isso aqui é muito forte que eu vou te ensinar. Milhares desse lado e milhares daquele lado. O Davi só tinha 17 anos de idade. Ele pegou uma marmitinha de comida e foi levar para os irmãos dele, porque só podia entrar no exército quem tinha 20 anos, e ele só tinha 17. Quando ele vai levar comida para os irmãos dele, ele olha para baixo no vale, e ele vê um cara de 2,80 m, filho do cão Capombagira. O camarada tinha um capacete, o cara era musculoso, o cara era o bambambam. Pensa no bicho, meu irmão. O cara era... O único lugar que não tinha armadura nele era a testa, os olhos e a boca. O resto tudo era cheio de armadura. E o cara era forte. E ele estava gritando lá debaixo do vale. Estou falando, não fugir do assunto não. Estou falando de entender que você tem a marca. Aí ele gritava: tem homem aí? E dava eco, que está no vale, né? Tem homem aí, tem homem aí. Aí o exército de Israel do lado de cá, um cutucava o outro, falava: ei, está perguntando se tem homem. Não sei, não estou vendo nenhum aqui. Você é homem? Vai lá. Aí ele gritava: tem homem aí para me enfrentar? Aí o Davi, moleque de 17 anos, chega e ele ouve aquilo. Quando ele ouve e ele olha para baixo, ele faz a seguinte pergunta: quem é aquele cara lá? Aí alguém diz para ele: Davi, os filisteus mudaram a estratégia. Eles pegaram o melhor soldado deles, que é um cara pequenininho, 2,80 m, todo bem armado. O cara é campeão de Kung Fu, de judô, de taekwondo, de jiu-jitsu. O que pensar, o cara luta. E ele chamou um mano a mano. Quem perder é escravo do outro. Aí o Davi falou assim: e o que vai acontecer com quem vencer ele? Escuta essa. Aí o pessoal aqui falou: ó, o rei vai perdoar os impostos. E você sabe que imposto em Israel é caro, que o rei arranca nosso couro. O rei vai dar, sabe a Mical, aquela filhinha virgenzinha, que ninguém ainda... Sabe, Davi, aquela coisa linda? Então, o rei vai dar aquela gatinha para ele, aquele bichinho bonitinho. E vai ser o capitão de nós tudo aqui, Davi. O problema é que nesses milhares de soldados não tem um cara para descer lá e brigar com ele. Para falar a verdade, tem um rei que quer enfrentar ele. Aí o Davi falou: peraí, o que o rei vai dar? O rei vai dar perdão dos impostos, vai dar a filha Mical para casar e vai botar o cara para ser chefe da guarda principal. Ah, é? O Davi foi lá pedir para o rei para ele enfrentar o Golias. Quando o Davi vem para enfrentar o Golias, mas antes o Davi disse o seguinte para os homens de Israel: quem é esse incircunciso para falar assim do povo de Deus? Aqui tem uma revelação muito forte. Ele diz: quem é circunciso? Era uma marca que se fazia no povo de Israel, uma marca física que fazia nos homens, e que aquela marca simbolizava que aquele povo era de Deus. E só Israel tinha isso. Que agora essa marca você recebe espiritualmente quando você aceita Jesus. É uma marca espiritual agora, mas na época era uma marca física. Aí ele diz: quem é esse homem que não tem marca de Deus para falar assim de nós que temos a marca de Deus? Olha onde o Davi viu a diferença. Quem tem a marca de Deus sou eu. Olha, tem um monte de gente aí para lutar por essa vaga, não tem problema, mas eu tenho a marca de Deus. Olha, tem um monte de gente aí sendo mandado embora dessa empresa, não tem problema, eu tenho a marca de Deus. E aí o Davi vai, pega a permissão com o rei, chega para lutar com Golias, e ele diz algo interessantíssimo
em 1 Samuel 17, ele olha para o grandalhão, pensa, o molequinho olhando assim para cima, e ele diz assim: hoje eu arranco a tua cabeça. Se eles estão pensando que eles são gafanhoto, eu não sou não, meu filho. Eu tenho visão, e hoje eu arranco a tua cabeça. Interessante que ele afirmou: hoje eu arranco a tua cabeça. Queridos, quem tem uma nova visão, ele olha para o problema todos os dias, enquanto o problema estiver lá. Ele não despreza que ele tem um problema, mas ele diz: hoje eu arranco a tua cabeça. E se ele não arrancar naquele dia, no outro dia ele diz: hoje eu arranco a tua cabeça. E se ele não arrancar naquele dia, no outro dia ele diz: hoje eu arranco a tua cabeça. E ele vai. Aí o Davi chega, e os soldados de Israel começam a dizer assim: cara, olha o bocão do Golias, olha o pernão do Golias, olha o mãozão do Golias. Se ele pega de cima para baixo, ele mata Davi. O Davi roda a pedra e pensa: olha o testão do Golias. Eu não erro esse testão por nada. Quem não tem visão, ele vê o pernão, o bração e o bocão do inimigo. Quem tem uma nova visão, ele sabe que todo gigante tem uma testa grande que não tem armadura protegendo. Ele mira no testão, acerta, o Golias cai estonteado. A Bíblia diz que ainda quando ele estava tonto, Davi corre e arranca a cabeça dele com a espada. A gente fica chocado de ver os islâmicos arrancando a cabeça do povo, mas isso já era bíblico, né? Meu irmão, lê a Bíblia, você vê, o pessoal gostava de arrancar a cabeça dos outros. Tá lá, meu irmão, e qualquer coisa, arrancava a cabeça. O Davi arranca a cabeça dele, aí, meu irmão, o exército de Israel virou macho. Aí os camaradas, pega! Os filisteus ficou desesperados, porque morreu o principal soldado e saiu correndo. Meu irmão, rapaz, os israelitas viraram tudo giraia. Dava cambalhota e saía, pega eles, agora vem aqui, você não falou se tinha macho? E foi pra cima. Aí foram ovacionar Davi. Davi, Davi. Quando chegaram perto de Davi, o Davi, não me toca, segurando a cabeça do grandalhão, não me toca. O que foi, Davi? Tem uma gatinha me esperando. Dá licença. Isso é a versão pastor Jorge dia de hoje, tá? Mas o Davi conquistou o que milhares de soldados não conquistaram, porque quando você vê o que os outros não estão vendo, você conquista o que ninguém conquista. Qualquer um de vocês aqui que estiver vendo o que o pastor Luna não vê, vocês vão conquistar o que ele não conquista. Qualquer bispo de qualquer denominação que existe, se não vê o que o pastor Rodrigo vê, não vai conquistar o que o pastor Rodrigo conquista. E assim por diante. O Davi não era do exército. Ele conquistou o que milhares, não esquece desse detalhe, ele conquistou o que milhares não conquistaram. Porque quem tem uma nova visão, conquista o que milhares e milhares de crentes de Assembleia, de Batista, de Wesleyana, da igreja de vocês, o que milhares e milhares de pessoas não conquistam, porque não mudam a visão. Conquistas grandes é para quem muda a visão, é para quem tem uma nova visão. Então entenda qual é a tua posição. A tua posição é de filho, você tem a marca de Deus, você tem a marca de filho. E o diabo fica testando você para ver se você entende e se você sabe disso. Então enquanto você não souber disso, ele vai ficar gritando: tem homem aí? Agora vai vendo. Segunda coisa, aprenda a ver o espiritual por trás do que é físico. Primeiro, entenda que você está em lugares altos, porque você é filho, você não é mais gafanhoto, você não é mais praga. Não dava certo, mas agora dá porque Deus abençoa. Aí vai vendo. Segundo, aprenda a ver o espiritual por trás do que é físico. Tudo que é físico e que se move tem um lado espiritual por trás. Tudo que é físico tem um lado espiritual. Você tem que aprender a ver o que é, você tem que aprender a ver as coisas com olhos espirituais. Segundo Reis, capítulo 6. O profeta Eliseu estava com seu servo Geazi, lá numa casinha que ele tinha numa região em Israel. Veio o exército da Assíria, não é Síria, é Assíria, e cerca eles. O Geazi vai lá na porta, olha, quando ele olha, os camaradas vêm descendo o monte, mas era muito soldado. No que eles vêm descendo o monte, o Geazi entra para dentro. Eliseu, me dá um abraço, um beijo. O que foi, Geazi? O que está acontecendo? Ô Eliseu, eu estou
foi bom andar com você, mas agora nós estamos ferrados, os assírios estão vindo aqui, eu nunca vi tantos soldados juntos. Meu amigo, nós estamos ferrados de verde e rosa, vão acabar com a gente, nós vamos virar comidinha de assírio. Aí o Eliseu vai na janela e ele vê a mesma coisa que o Geazi viu. Ele viu milhares de soldados, ele viu. O Eliseu volta para dentro e faz a seguinte oração: peço-te, Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja. Ele só falou isso, está lá em 2 Reis 6. E é o meu pedido nessa noite: peço-te, Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam. Aí ele diz: abre os olhos dele para que eles vejam, para que o Geazi veja. Geazi vai lá olhar de novo. Quando Geazi olha de novo, ele continua vendo os exércitos. Mas entre a casa que eles estavam e os exércitos dos assírios, ele viu um grande exército de anjos. Ele viu um grande exército de anjos cercando a casa. E depois aqueles homens ficaram cegos e não conseguiram pegar Eliseu. Foi até uma cena de filme, né? Para lá de Steven Spielberg, que Steven Spielberg perto de Deus não é nada. O Eliseu faz uma oração, os camaradas ficam tudo cegos. Cadê a casa? Cadê a casa? E o Eliseu dá uma de espertalhão. Vem cá, eu sei onde eles estão. Pega um no outro. Vem aqui, vamos lá, trenzinho, vem comigo. Cadê o Eliseu? Vem comigo, eu sei onde ele está. E o Eliseu foi levando os caras, está lá em 2 Reis. Foi levando os caras, levou lá no meio do exército da Síria. Chegou lá, aí o exército da Síria foi cercando os camaradas assim. O exército dos assírios ficou no meio da Samaria, no meio do exército da Samaria. Aí o Eliseu falou: abre os olhos dele, Senhor. Quando abriu os olhos, cadê o Eliseu? Tudo cercado. Aí os camaradas abaixou a bola, entregou as armas. Aí o Eliseu ainda teve misericórdia, falou: não mata esses cabeçudos não. Rasga a roupa dele, dá uns cascudos e bota para ir embora lá, para mostrar para o rei deles que aqui tem Deus em Israel. Onde eu quero chegar? Ele orou para que os olhos de Geazi fossem abertos. E o Geazi viu o espiritual por trás do que era físico. Efésios capítulo 6, verso 12, aquele verso bem conhecido. Porque não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e as hostes espirituais da maldade, os dominadores desse século. A nossa luta, meu irmão, não é contra a nacionalidade da pessoa. A nossa luta não é contra a religião da pessoa. A nossa luta não é contra, sabe, se a pessoa tem sangue ruim, tem sangue bom, não. A nossa luta é contra os espíritos que usam as pessoas religiosamente violentas. A nossa luta é contra os espíritos que fazem de alguns povos violentos e assassinos. A nossa luta não é contra as pessoas. A tua luta não é contra aquele camarada chato que vive te prejudicando na empresa. A tua luta é contra um espírito que está usando ele. A tua luta não é contra aquele vizinho xarope que ergue funk e fica: tapinha não dói, tapinha não dói se não acertar. Acerta para você ver se não dói. Manda de cima para baixo para você ver se não dói. A sua luta não é contra o vizinho, é contra o espírito imundo que está por trás do vizinho. Que o vizinho fica te pentelhando, né? Que tem vizinho que é benção. A Bíblia diz em Salmos 92, verso 10: tu exaltas o meu poder na força de um touro. Derrama sobre a minha cabeça um óleo fresco. A Bíblia diz ali em Salmo 92 que Deus nos compara com um grande touro, valente, forte, destemido. Só que tem uma coisa interessante: mesmo o touro sendo forte, bravo, grande, o touro é dominado por toureiro. Dominado por toureiro. Lá vem o touro, tá aqui o toureiro baixinho, toureiro com a capa, balança a capa, o touro passa do ladinho do toureiro, parece uma locomotiva. E vem e o toureiro, olé! Olé! E fica bagunçando com o touro, até que ele cansa o touro e mata o touro se ele quiser. Pastor, o que isso tem a ver com a pregação? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A Bíblia diz em Salmo 92 que nós somos como touros, bois. Tem versão que fala boi selvagem e tem versão que fala búfalo, que são animais que têm chifre, né? Animais fortes que têm chifre. O touro, ele vem, o toureiro é muito inferior a ele, mas o toureiro balança a capa e a capa é inanimada, né? Não tem vida, só está balançando porque o toureiro está balançando. E por que a capa é vermelha? Porque o animal só enxerga preto e branco.
E o vermelho incomoda os olhos de touro, de vaca. Por isso que essa história de ficar de vermelho perto de vaca e touro incomoda eles, é verdade mesmo. Eles não gostam porque a visão deles embaça com o vermelho. Então ele balança a capa vermelha, o touro fica com os olhos embaçados e ele fica com raiva. Ele pensa que uma pessoa, ele vai em cima da capa. O problema é a capa? Não. O problema é quem está balançando a capa. O problema não é o teu vizinho, não é o teu parente que te persegue. O teu problema não é a tua vizinhança que é violenta, não é o teu bairro que é violento. O problema não é isso. O problema não é carne, não é sangue. O problema é quem agita essas pessoas para tentar tirar a tua concentração. O problema é o demônio que está por trás dessas pessoas. Quem entende, diga amém. Você tem que ter uma visão espiritual. Você tem que ver o espiritual por trás do que é físico. Você tem que ver o espiritual por trás do que é físico. Quer ver uma coisa interessante? Escuta essa. 1998. O Brasil ia viajar para participar da Copa do Mundo na França. O Brasil naquela época tinha poucos jogadores evangélicos. Aí o Jorginho, que é irmão do Jaime de Amorim, pediu para o treinador do Brasil se ele podia levar um pregador chamado Josué Erion lá para abençoar a seleção brasileira antes dela começar o trâmite para viajar. Aí o Josué Erion foi pregar, levou uma Bíblia e uma fita de videocassete para cada um deles. Na época videocassete, não era DVD. Levou uma fita. Quando ele foi dar para o Romário, lembra do Romário? Quando ele foi entregar para o Romário olhou nele assim de cima e embaixo. E ele com a Bíblia estendida para dar para o Romário. Eu estou falando do espiritual por trás do físico, tá? Ele estendeu a Bíblia para dar para o Romário. O Romário olhou de cima e embaixo. Não precisa dessa porcaria. E deu as costas para o Josué Erion. Aí o Josué Erion foi atrás dele e disse assim: Romário, por causa da sua soberba, você não vai para a Copa. O Brasil vai para a final e vai perder a final. Assim diz o Senhor. Para quem não era dessa época, de repente você não era nem nascido, dias antes do Brasil viajar, o Romário sofre uma contusão e não pode participar da Copa. Romário não vai para a Copa. O Brasil vai para a final com a França. Alguém lembra de quanto o Brasil perdeu para a França? 3-0. Pai, Filho e Espírito Santo. Podia perder de 10, podia perder de 7, podia perder de 1. Por que perdeu de 3-0? Um em nome do Pai, um em nome do Filho, um em nome do Espírito Santo. Porque o principal jogador do Brasil na época desprezou a palavra de Deus. E o mundo espiritual está por trás de tudo que é físico. Por trás de tudo que é físico. Já vou caminhar para o final aqui. O pessoal do louvor, vem para cá me ajudar. Pessoal do louvor, você presta atenção que eu estou terminando. Sai daqui hoje com uma nova visão. Para com esse negócio de não dá, não vamos conseguir, não é para mim. Olha, eu estou lá concorrendo com 10 mil pessoas e é só 500 vagas. Para com tudo isso. E começa a ver com olhos espirituais. Começa a ver o espiritual por trás do que é físico. Começa a ver da seguinte forma: a hora que esse demônio soltar o meu marido vai ser uma bênção no meu casamento. E comece a orar dizendo: espírito que usa meu marido para me perturbar, sai da vida dele em nome de Jesus. Comece a orar: espírito que usa minha esposa para me tirar do sério, eu te repreendo, solta minha esposa em nome de Jesus. Vai no que está movimentando a capa. Não deixa o toureiro espiritual alcançar você. Em vez de ir na capa, dá uma chifrada no meio do toureiro. Parte o miserável no meio. Quem entende, diga amém. Amém. Faz isso. Você que está segurando o meu pai não se converte, meu pai tem um coração duro. Em nome de Jesus, solta o meu pai. Você está por trás do meu pai, fazendo ele ser um coração duro, uma pessoa que não quer aceitar o Senhor. Solta o meu pai em nome de Jesus. Vai fazendo as suas orações. Vai pondo em prática a nova visão que você tem. E vai declarando: essa terra pode estar cheia de gigantes, mas eu vou entrar lá e vou conquistar, porque o Senhor me prometeu.
E quer ver uma coisa interessante? Aqui em Números, diz assim, que Israel estava com medo deles. Lá em Josué capítulo 2, eles iam começar a entrar na terra. Quando eles iam entrar, o Josué, que era junto com Caleb, que fazia parte dos dois que viram positivamente, agora eles iam dar uma nova espiada na terra. O Josué agora era o líder, que Moisés tinha morrido. O Josué pensou, mandar 12 não vai dar certo, que o pessoal vai gorar e vai vir com a visão errada. Eu vou pegar 2 que tem uma visão boa e vou mandar espiar a terra de novo para nós entrar lá em Jericó. Esses 2 homens entram em Jericó e acontece algo interessantíssimo. Eles param na casa de uma prostituta chamada Raabe, e a Raabe vai esconder eles. A Raabe era do outro povo. A Raabe vai esconder eles. E lá em Josué capítulo 2, olha só, aqui, antes deles entrar na terra, os homens estavam dizendo, nós estamos com medo deles, medo dos inimigos. Agora eles fazem uma nova vistoria para entrar na terra. A Raabe, que era do povo que Israel estava com medo, ela diz assim para os 2 homens que ela protegeu: olha, temos ouvido falar o que o Senhor teu Deus tem feito a vocês e como fechou o Mar Vermelho na vida dos egípcios. E por causa dessas coisas, o nosso povo está com medo de vocês. Olha que coisa engraçada. O povo de Israel, que andava com Deus, com medo do povo de Jericó. E o povo de Jericó morrendo com medo do povo de Israel. A Bíblia está cheio de versos dizendo: eu vou na tua frente e vou colocar medo nos seus inimigos. Sabe o que nós aprendemos aqui? Uma lição muito grande. Que enquanto você não tem uma visão espiritual, você fica com medo do inimigo. Você tem medo de qualquer situação. Você tem medo de doença, você tem medo de enfermidade, você tem medo de bandido, você tem medo de estuprador, você tem medo de tudo. Quando você adquire uma nova visão, você entende que você é filho, você está em lugares altos, vendo tudo de cima para baixo. Você entende que o mundo espiritual está por trás do que é físico. E você entende que são os inimigos que têm medo de você e que você não tem que ter medo deles. Fica em pé em nome de Jesus. Fica em pé em nome de Jesus. Tenha uma nova visão. Comece a ver diferente em nome de Jesus. Comece a ver diferente em nome de Jesus. É assim que funciona. É assim que é. Você não é mais gafanhoto. Fecha os seus olhos. Vamos cantar essa canção. Você que tem os olhos espirituais. Ó Pai Santo e poderoso, a tua palavra foi ministrada nessa noite.